Olá, caros acadêmicos, sou o professor Carlos Vicente Berner, sou graduado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Avançada de Custos e Controladoria de Gestão. Também sou mestre em Ciências Contábeis. Este material foi dividido em 3 unidades. A primeira unidade fala sobre o método das partidas dobradas e resultado, ou seja, contas de resultado. A segunda unidade nós vamos trabalhar operações contábeis e a terceira unidade iremos trabalhar demonstrações financeiras. O objetivo da primeira unidade é entender sobre as noções básicas de contabilidade, como essas noções como a contabilidade, noções básicas de contabilidade interferem no patrimônio das empresas, o patrimônio das empresas constituído de bens, direitos e obrigações, contas de resultados e plano de contas. Dentro da primeira unidade, chamada método das partidas dobradas e resultado, eu primeiro vou explicar para vocês o que significa método das partidas dobradas. Nada mais é que um lançamento contábil. Eu vou chamar vocês a atenção de uma leitura, se vocês quiserem ler outras literaturas, sobre o Frei Luca Pacioli, a teoria da contabilidade, onde fala sobre o método das partidas dobradas, escrito lá em 1494 pelo Frei Luca Pacioli, também considerado o pai da contabilidade, onde para cada débito sempre existirá um crédito correspondente. Ou seja, se você me der uma mercadoria, automaticamente eu vou ter que te responder com o mesmo valor daquela mercadoria. Com o mesmo valor. Se a mercadoria vale 10, eu tenho que devolver 10. Ou seja, para cada débito sempre existirá um crédito correspondente. E as contas de resultado? As contas de resultado nada mais é que contas de receitas e contas de despesas. Então, elas se dividem em contas de receitas e despesas. E estão estruturadas dentro de uma demonstração contábil, uma demonstração financeira, a mesma coisa, exigida por lei, a Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a lei que altera alguns artigos e parágrafos da 6.404, a Lei 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e a Lei 11.941, de 2009. Então, elas estão ali estruturadas dentro da demonstração do resultado do exercício, que é uma demonstração onde você coloca a receita menos os custos e despesa e encontra o resultado final, o resultado do período, chamado demonstração vertical. As contas de resultado, todas as despesas, são de natureza devedora e todas as receitas são de natureza credora. Bom, o que vem a ser receita? Receita nada mais é do que o resultado obtido na venda dos produtos. Hendricks, vocês poderão ler Hendricks e Van Breda sobre teoria da contabilidade, ele propõe, ele escreveu lá em 1999, ele propõe que seja enfatizado o que deve ser incluído em receita e o que deve ser incluído em despesa. Despesa, então, nada mais é que o resultado obtido na venda de um bem, na troca ou venda de um bem. E despesa nada mais é que o sacrifício para a conquista dessa despesa, dessa receita. Então, não há receita sem despesa. A despesa é a utilização de bens e serviços para a conquista de outros bens e serviços, a utilização de despesa para a conquista de receita. E também temos ganhos e perdas, O que vem a ser ganhos e perdas? Ganhos são são os fatos que ocorrem dentro da empresa que são esporádicos, não acontecem
normalmente dentro do processo operacional, dentro da atividade operacional da empresa. Perdas também a mesma coisa, ou seja, são acontecimentos que ocorrem sem que a empresa queira, claro, né, que não são corriqueiros, né, não fazem parte da atividade operacional da empresa. Ainda dentro do método das partidas dobradas, nós temos que trabalhar, vocês poderão verificar isso dentro da primeira unidade, que as contas de resultados, elas estão elencadas dentro da demonstração do resultado do exercício. Então, se nós temos as demonstrações contábeis exigidas por lei, pela lei 11.6.404, 11.638 e 11.941, a segunda, nós falamos a segunda demonstração, a primeira é o balanço patrimonial, onde é constituído o ativo, passivo e patrimônio líquido. A segunda demonstração, a demonstração do resultado do exercício. O conceito, o que vem a ser demonstração do resultado do exercício. Você vende uma mercadoria e obtém um resultado. Aquele resultado são receitas brutas. Receitas brutas podem ser receitas à vista e receitas a prazo, são receitas brutas, que deduzidas dos custos, dos impostos, dos custos, impostos, abatimentos, você tem o lucro bruto da sua operação em determinado período, o período do exercício social, mais comumente usado é o de 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E aí nós temos, depois do lucro bruto, as despesas operacionais. Dentro das despesas operacionais, isso que nós estamos falando é o conceito e estruturação dessa demonstração. Então, dentro dessas despesas operacionais, nós temos as despesas administrativas, primeiro as despesas com vendas, as despesas administrativas e as despesas financeiras, despesas ou receitas financeiras. Dentro dessas despesas operacionais, com esses 3 subgrupos, as despesas com vendas são aquelas despesas ligadas ao departamento de vendas, como, por exemplo, comissões sobre vendas será uma despesa relacionada ao departamento de vendas. Uma despesa administrativa são os salários do departamento administrativo, são as despesas relacionadas ao departamento administrativo. E as despesas, ou receitas que estão dentro do resultado líquido financeiro, que também são despesas ou receitas operacionais, que deduzidas do lucro bruto, nós encontraremos o resultado do exercício. Então, essa demonstração, a estrutura dela é basicamente vertical. Você coloca lá em cima a receita e vem deduzindo os custos, e as despesas, todas elas elencadas dentro de uma estrutura, dentro da estrutura que vocês poderão verificar dentro do nosso material na unidade 1, até encontrar o resultado do exercício. Na unidade 2, como nós falamos, tem 3 unidades. A unidade 2 nós falamos sobre operações contábeis. A execução dessas operações, como nós trabalhamos a contabilidade, como nós escrituramos essa contabilidade, as provisões e o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa dentro das organizações. E aí nós temos as operações com mercadorias. Basicamente, nós temos 2 tipos de operação. Nós chamamos essas operações com mercadorias operações pelo inventário periódico e pelo inventário permanente. Inventário periódico é aquele que você vai na prateleira e vê o que tem na prateleira, o que você comprou, menos o que você tinha na prateleira, você tem o seu custo. Então, esse é um modo mais fácil, aquele que você faz a contagem física, que vocês poderão verificar dentro da nossa unidade como é feito.
O permanente, né, o inventário permanente é uma apuração mais eficaz, né, que trabalha com os métodos de custeio, né, como calcular o custo do produto, né. E aí nós temos três elementos, né, três métodos básicos de calcular estes custos. A apuração dos custos pelos métodos WEPS, PEPS e média ponderada. Nada mais é que o WEPS, último que entra, primeiro que sai, consiste em atribuir ao custo do produto os preços das últimas compras, ficando o estoque remanescente avaliado pelo valor das primeiras aquisições. Então, na verdade, traduzindo a vocês, o último estoque que entrou para a empresa vai ser o primeiro a sair, né? No nosso material nós temos exemplos desse método elencado aí para que vocês possam trabalhar os exercícios propostos também. Método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Consiste em atribuir ao custo do produto os primeiros preços das compras, ficando o estoque remanescente avaliado pelas últimas aquisições. Ou seja, primeiro a entrar é o primeiro a sair. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ou seja, aquela primeira compra que você fez, você vai dar retirada da mercadoria ou do produto para a venda ou para a elaboração. E o terceiro método também chamado custo, né, CPMM, ou seja, custo médio móvel. Consiste em atribuir as mercadorias vendidas, ou os custos vendidos, o preço médio dos estoques, né? Você faz uma média entre os preços e calcula o custo do produto, né? Em outro momento dessa unidade, nós também vamos trabalhar as operações com duplicatas. Como é feito os descontos de duplicatas, esses abatimentos de duplicatas e como esses descontos e esses abatimentos e adiantamentos influenciam nos encargos financeiros das empresas. Esses encargos estão diretamente ligados àquela demonstração do resultado do exercício, receitas e despesas financeiras. Então, eles podem influenciar para mais receitas financeiras ou para menos despesas financeiras. Então, dentro dessa unidade, nós também trabalhamos operações com duplicatas. E aí, nós temos outros 2 pontos, né, dentro dessa unidade que fala sobre depreciação e amortização. Primeiro, o que é depreciação? O que é depreciar? É descontar o que foi usado do bem, né, descontar o desgaste que esse bem sofreu em determinado período do valor que você adquiriu o bem. Então, por exemplo, nós temos um veículo. Um veículo na nossa contabilidade, hoje ele tem 20% de depreciação ao ano, ou seja, o exercício social de 1 de janeiro a 31 de dezembro é 20%. Então, sugere que esse bem ele seja depreciado totalmente no final de 5 anos. E aí, dentro dessa unidade, nós vamos trabalhar com vocês os vários tipos de depreciação e as várias taxas de depreciação. Eu falei para vocês que uma das taxas de um dos bens do nosso veículo é de 5 anos ou 20% ao ano. Nós temos também móveis e utensílios, esse computador que eu estou usando, computadores e periféricos, 20% ao ano, móveis e utensílios, 10% ao ano, edificações, 4% ao ano, e assim vai de diversas taxas, diversos bens que vocês poderão e estarão trabalhando dentro dessa unidade. E aí nós temos a amortização. Se a depreciação ela se faz dentro
da redução, o desgaste dos bens tangíveis da empresa dentro do imobilizado, claro, menos os terrenos que não são depreciáveis, né? A amortização, ela está dentro dos bens imateriais. Nós diminuímos, né, a amortização dentro dos bens imateriais em razão da utilização desses bens imateriais, desses bens também chamados bens intangíveis, em razão da utilização de acordo com o tempo que ele foi utilizado. E aí, para finalizar essas 3 unidades, na terceira unidade, nós trabalhamos as demonstrações financeiras, que também vocês poderão verificar na literatura, que são chamadas de demonstrações contábeis. Na verdade, são a mesma coisa. O objetivo dessa terceira unidade é entender e avaliar essas demonstrações financeiras que estão exigidas pelas leis 6.404, 11.638 e 11.941. Dentro desta demonstração, dentro dessa unidade, dessas demonstrações financeiras, eu vou trabalhar primeiramente com vocês o balanço patrimonial. Qual é a estrutura, né? Qual é o conceito e estrutura do balanço patrimonial? O balanço patrimonial tem uma estrutura, né? Do lado esquerdo, nós temos as contas dos bens e direitos, também chamados aplicações de recursos e ativo. Do lado esquerdo, do lado direito, nós temos as contas do passivo, também chamado contas para com terceiros e contas para com sócios. Do lado esquerdo, nós temos as contas do ativo, contas aplicações de recursos, né, bens e direitos. Então, dentro dos bens e direitos, nós temos o ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do passivo, que são as origens de recursos, nós temos o passivo circulante, passivo não circulante, que são obrigações para com terceiros, e temos as obrigações para com sócios, dentro dessa estrutura do balanço patrimonial, que são as contas do patrimônio líquido, né? Demonstrar, então, o conceito de demonstração patrimonial do balanço patrimonial é demonstrar a situação da empresa em determinado período de tempo. É uma situação estática no último dia do exercício social. E aí, nós passamos para a apuração do resultado, né? A apuração do resultado desta empresa, ela é feita, né, das organizações, poderá ser feita pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. Regime de competência, ele está também ligado ao princípio da competência, de acordo com a resolução 1282 de 2010, pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade, onde diz o princípio da competência, o regime da competência é feito as compras, né, as receitas e as despesas devem ser reconhecidas no momento em que elas ocorram, independente do seu pagamento ou não. Então, hoje, se eu comprar uma mercadoria, né, a prazo, e vou pagar essa mercadoria daqui a 30 dias, eu tenho que reconhecer essa receita hoje, no momento em que foi comprado esta mercadoria. Comprei hoje, né, eu tenho que registrar hoje, independente se eu vou pagar ou não. Isso se chama princípio e regime da competência. O regime de caixa é da seguinte forma: as receitas e as despesas devem ser reconhecidas no momento do recebimento ou do pagamento. Se eu recebo uma mercadoria hoje, né, se eu recebo o valor de 10 unidades monetárias hoje, eu vou ter que lançar hoje. Se eu pago essas 10 unidades monetárias hoje, eu vou ter que lançar hoje. Então, no momento do pagamento ou do recebimento, isso se chama regime de caixa, que também é chamado recebimento e pagamento no ato do registro.
E por final, né, dessa terceira unidade, nós temos a introdução à análise dessas demonstrações financeiras. Depois dessas demonstrações elaboradas, né, nós temos que analisar o que foi, o que ocorreu de mutação dentro dessas demonstrações contábeis. É claro que nós temos que, dentro do processo de elaboração, dentro do exercício, nós temos que verificar o orçado e o realizado, para que essa análise dessas demonstrações contábeis sejam perfeitas e estejam de acordo com aquilo que o usuário da contabilidade deseja. Então, a análise dessas demonstrações contábeis, ela foi dividida nessa terceira unidade como análise vertical e análise horizontal. Nós vamos fazer a análise dessas demonstrações contábeis, vertical e horizontal. Temos também elencado aí nessa terceira unidade os índices econômicos e financeiros, que são divididos em índice de liquidez e endividamento e índices de rentabilidade. E aí nós abordamos para vocês todos os conceitos de índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, índice de liquidez geral e índice de liquidez imediata. Dentro da nossa unidade, dentro do material, você vai encontrar todos os métodos de cálculo, todas as fórmulas para que você encontre o resultado, né, para que você encontre todos esses índices elencados que eu acabo de falar para vocês, né. Então, essa unidade ela teve como noções básicas estruturação da contabilidade dentro da unidade 2 e a evolução, que é a construção das demonstrações contábeis, juntamente com a introdução da análise dessas demonstrações financeiras. Espero que vocês estudem, façam os exercícios propostos e tenham uma boa leitura.